Posso? Ah, tá, já. Pensei que ia aparecer a vinheta. Bom dia a todos e a todos. Em nome da SBPC, é uma grande honra receber na reunião anual do SBPC o professor Paulo Basta, sanitarista e pesquisador titular da Escola Nacional de Saúde Pública, Sérgio Aroca, da Fiocruz. Paulo é coordenador dos grupos de pesquisa, ambiente, diversidade de saúde e epidemiologia e controle da tuberculose em áreas indígenas. Paulo tem feito um trabalho magnífico junto aos povos originários da Amazônia, contaminados com mercúrio proveniente dos garimpos ilegais. Vivemos momentos dramáticos nos últimos 4 anos com um governo negacionista que permitiu que muitas boiadas passassem. Tivemos um grande desmonte na área ambiental, especialmente no IBAMA, no Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade, o ICMBio, de forma similar ao que ocorreu com a nossa educação, com a nossa cultura, com a nossa ciência. Os povos indígenas foram as grandes vítimas do desmonte ambiental, sendo infectados com as doenças dos brancos. Foram afetados pelo desmatamento, nos confrontos com os grileiros, madeireiros, caçadores, e nas ações nefastas dos garimpos ilegais, que desmatam a floresta e contaminam os rios com mercúrio. É realmente escandaloso ver as fotos das dragas ilegais que atuavam, será que ainda atuam, Paulo, na área Yanomami, e a devastação que elas provocam. A Amazônia virou uma espécie de parque de diversões dos marginais da floresta. Felizmente, vivemos momentos de esperança com a eleição do presidente Lula, a ministra Marina, né, que retornou, e a criação do Ministério dos Povos Indígenas. Estamos num processo de reconstrução do país em todas as áreas, mas o desafio ainda é grande, quando temos o impasse do marco temporal. E vemos a dramática situação humanitária que atingiu os Yanomamis, com muitas mortes de adultos e de crianças até 4 anos por doenças infecciosas, principalmente pneumonia, desnutrição grave, o aumento significativo dos índices de violência e a degradação ambiental. Mas vamos ouvir o professor Paulo Basta, que vai apresentar a palestra Amazônia, devastação, garimpo ilegal e contaminação dos rios e dos povos originários. Por favor, Paulo. Bom dia a todos e a todas, os presentes, todos, e aqueles que estão nos assistindo virtualmente. Meu nome é Paulo Basta, como o professor Renato já me apresentou, eu sou médico de formação, trabalho com saúde de povos indígenas há 25 anos e iniciei minha trajetória exatamente na terra indígena Yanomami. Tá, antes de iniciar minha apresentação, vou fazer minha autodescrição. Eu sou um homem de 54 anos, cis, de estatura média, 1,78 m, cabelos levemente grisalhos, olhos castanhos, estou vestindo um terno preto, uma camisa cinza, uma calça jeans e um sapato preto. Posso dizer que eu sou um legítimo representante do povo brasileiro, fruto da mistura de povos originários, de africanos e europeus. Bem, a palestra de hoje, como o professor Renato mencionou, vai versar sobre a Amazônia, devastação, garimpo ilegal e contaminação dos rios e dos povos originários. Para isso, eu preparei aqui para compartilhar com vocês 70 slides, incluindo fotografias, mapas, tabelas, gráficos, algumas ilustrações, enfim, para a gente poder entender um pouco melhor todo esse processo. Tá? Bem, então eu vou iniciar a minha fala agradecendo ao professor Renato pelo convite para essa mesa, para essa conferência aqui na 75ª reunião anual da SBPC, agradecer toda a comissão organizadora do evento, é uma grande honra, uma grande satisfação e estar aqui com vocês, e também perceber que, ao longo de toda a programação que foi desenvolvida nessa semana, o tema da Amazônia esteve muito presente, a preservação do meio ambiente, os povos indígenas, os povos afrodescendentes, a juventude. Então, é muito importante, né, que esses temas sejam tratados pela sociedade, e é uma grande honra poder compartilhar com vocês esse espaço para falar um pouquinho da minha experiência na área. Bem, então, seguindo aqui o roteiro da aula, nós vamos começar falando sobre a Amazônia, né? A Amazônia,
trago aqui para vocês um mapa do Google Earth para lembrar, né, as dimensões continentais que a Amazônia tem, não só para o nosso país, né, engloba 9 estados do nosso país, considerando Acre, Amazonas, Amapá, Roraima, Rondônia, Pará, Mato Grosso, parte do Tocantins, parte do Maranhão, e também outros 8 países, né, que são vizinhos, que fazem fronteira conosco, notadamente as Guianas, né, a República Cooperativa da Guiana, o Suriname, o território da Guiana Francesa, a Venezuela, a Colômbia, o Equador, o Peru, a Bolívia, né? Então são todos países que têm um papel importante na Amazônia. Então, como vocês podem ver, toda essa área verde escura no mapa, ela representa, né, o bioma Amazônia. E o bioma Amazônia é um dos maiores detentores da biodiversidade no planeta, né? Tem uma riqueza de espécies da fauna e da flora enorme, concentra mais de 20% da água doce do planeta, então ele tem uma importância vital, né, para o equilíbrio climático, né, para combater as mudanças climáticas, combater o aquecimento global, para manter a estrutura do nosso planeta e nos manter, enquanto seres humanos, vivos, né, sobre a face da Terra. Bem, o próximo slide, eu trago para vocês a mesma Amazônia, agora em destaque em vermelho, as terras indígenas, demarcadas e homologadas. Então, essas terras indígenas, como vocês podem ver, elas estão nas áreas mais verdes da floresta, né? Então, o que nós temos hoje de mais preservado no bioma Amazônia, no território brasileiro, é justamente onde vivem os povos originários, onde estão situadas as terras indígenas, tá? Bem, aí eu trago essa imagem, né, de um território tradicional, intocado, né, como vocês podem ver, cuidadosamente preparado pela mãe natureza, com rio, com floresta, né, com áreas de campo, e eu trago essa imagem para a gente refletir a partir da perspectiva do olhar dos povos originários, né? Então, como os povos originários observam esse território, né? Não há, na concepção dos povos originários, uma separação entre natureza, floresta, sociedade, cultura, tudo isso é imbricado, e o ser humano é apenas mais um elemento, né, presente nesse território. O ser humano não é soberano, o ser humano não tem que dominar, não tem que, com muitas aspas, né, civilizar essa área selvagem. Então, na visão dos povos originários, é no território que se forma a identidade do indivíduo, né? Então, há um pertencimento àquele local, né? É nesse território que se forma a identidade do povo, a identidade da etnia. É ali que as pessoas se reconhecem, né, como irmãos, como parceiros, como pares. É nesse território que se promove a cultura no seu sentido mais amplo, incluindo as línguas tradicionais faladas, os modos de organização social, a alimentação, os rituais religiosos, rituais tradicionais, as cerimônias, tudo isso se processa dentro desse território tradicional, né? E esse território tradicional é fonte de alimento para essas populações. É no território que se buscam os peixes nos rios, é no território que se vai atrás dos animais de grande porte para ter caça, ter acesso à proteína, é no território que se consegue alimentos de coletas de produtos da floresta, como, por exemplo, o açaí, a castanha, a abacaba, o buriti, o mel, o cupuaçu, o cacau, enfim, uma infinidade de produtos que fazem parte da dieta desses povos tradicionais. Isso tudo reunido acaba produzindo saúde, né, para essas populações. Quando o território está íntegro, né, a população é saudável, né, e é nesse território que se processa a sustentabilidade. Então, é importante a sociedade ocidental entender esse processo, né, e se colocar desse outro lado para poder repensar os nossos modos de vida. E, por fim, eu digo aqui, né, que terra indígena
A partir da Constituição Federal de 88, eu atribuo como uma política de reparação histórica aos povos indígenas. A Constituição define, dentro do seu capítulo dos índios, o conceito de terra indígena, que é uma porção do território nacional de propriedade da União, né, portanto, de todo o povo brasileiro, não de um empresário ou de outro, e é habitada por um ou mais povos indígenas, por ele utilizada para suas atividades produtivas, imprescindível a preservação dos recursos ambientais, necessários ao seu bem-estar e necessária à sua reprodução física e cultural, segundo seus usos, costumes e tradições. Então, trata-se, portanto, de um tipo específico de posse de natureza originária e coletiva, e que absolutamente não se confunde com o conceito, entre aspas, novamente, civilista de propriedade privada. Tá? Então, é desse modo que os povos indígenas se relacionam com o território, e por isso a importância de termos os territórios demarcados, homologados e protegidos. Bom, avançando um pouco aqui nesse tema, eu trago aqui para vocês um mapa produzido no censo de 2010, mostrando que, para além das áreas da Amazônia Legal, existem povos indígenas espalhados em todo o território nacional. Tá? Hoje, pelo censo 2022, né, foram contabilizados pouco mais de 203 milhões de pessoas no país. Destes, 1.652.876 se autodeclararam indígenas, né? São representantes dos povos originários. Essa população corresponde à população do município de Curitiba, aqui onde nós estamos, né? É 1.700.000 e poucos mil. Então, vocês veem que tem uma representatividade importante, embora no contexto nacional representem menos de 1% da população total. Esses povos falam mais de 270 línguas nativas, representam aproximadamente 400 grupos étnicos distintos e estão presentes, como eu disse, em áreas rurais, urbanas, em todo o território nacional. Tá? E hoje existem registros de quase 1.300 territórios tradicionais, né, espalhados no Brasil. E pouco mais de 50%, quase 60%, só tem a situação fundiária regulamentada pela FUNAI. Tá? Então, a gente tem ainda um passivo de terras indígenas que precisam ser registradas e homologadas, conforme aponta a Constituição desde 1988. A Constituição dizia que o Brasil tinha 5 anos para regularizar as terras indígenas lá em 1988, né? Então era para chegar em 93 com tudo resolvido. A gente está 35 anos depois da promulgação da Constituição e ainda temos quase metade das terras indígenas com a situação fundiária, né, em aberto. Tá? Então é importante a gente também ter consciência disso para apoiar essa causa. Finalizando essa primeira parte da apresentação, eu trago aqui essa nuvem de palavras, né, que representam todos os povos que foram catalogados pelo censo. Né, e o tamanho das palavras é correspondente à maior densidade demográfica, né, populacional de alguns povos. Então, como a gente pode ver nas palavras maiores, né, o Ticuna são habitantes lá da calha do rio Solimões, no Amazonas. O Macuxi e Yanomami são habitantes lá do estado de Roraima. Chavante é no estado do Mato Grosso. Munduruku é no estado do Pará. Potiguara é no Rio Grande do Norte, né? E por aí vai. Né? Mas o mais importante que eu queria trazer para vocês é essa palavra caingangue. Né? Então, quem é daqui da região certamente já ouviu falar dos caingangue. Né? Então, o caingangue é um dos maiores grupos indígenas presentes no Brasil e eles não vivem na Amazônia, eles vivem aqui no interior do Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Então, eles estão aqui, fazem parte da comunidade de vocês. Tá? É importante a gente lembrar também da presença deles e reconhecer a importância dos territórios tradicionais desses povos. Né? Não somente aqueles que vivem na Amazônia, mas todos os povos originários que habitam no território brasileiro. Bem, partindo para a segunda parte da aula, né, que é para falar de garimpo, eu trago aqui para vocês alguma lembrança da legislação. Né? Então, muitas pessoas falam de garimpo ilegal, né, que o garimpo é criminoso, que isso, que aquilo. A gente vai tratar desse tema daqui a pouco. Mas é importante lembrar
que atualmente o garimpo no Brasil é legal, ele é regulamentado pela Lei 7805 de 1989, logo depois da promulgação da Constituição. E essa legislação ela cria dois regimes, um de permissão de lavra garimpeira, que é a PLG, e um que é de concessão de lavra, né? A concessão da lavra é dada para mineração industrial, que vai trabalhar em grandes áreas, e a permissão da lavra garimpeira é concedida a pessoas físicas, os garimpeiros, ou cooperativas, né, de garimpeiro. Tá? E antigamente ele era regulamentado pelo Departamento Nacional de Produção Mineral, DNPM, que converteu-se na Agência Nacional de Mineração, ANM. Tá? E a agência tem a missão de garantir que o patrimônio mineral seja aproveitado de forma racional e segura em harmonia com o meio ambiente. Tá? Bom, essa legislação tem uns 43, 44 artigos, eu trago dois aqui para a gente discutir. O artigo 3º diz que a outorga da permissão da lavra garimpeira, né, para pessoa física ou cooperativa, depende de prévio licenciamento ambiental, concedido por órgão ambiental competente. Tá? Então, isso é importante a gente lembrar. Né? E o artigo 23 diz que a permissão da lavra garimpeira, de que trata esta lei, não se aplica a terras indígenas. Tá? Não se aplica a terras indígenas. Tá? Quando essa lavra ocorre ainda em faixa de fronteira internacional, né, tem que ser cumpridos outros dispositivos da Constituição Federal para que seja outorgada a permissão da lavra garimpeira. Bom, e para finalizar aqui, a Constituição Federal, no seu artigo 231, né, no capítulo 5 dos Índios, parágrafo 3º, dispõe que o aproveitamento de recursos hídricos, incluindo os potenciais energéticos, a pesquisa da lavra e a lavra de riquezas minerais em terras indígenas só podem ser efetivados com autorização do Congresso Nacional, ouvidas as comunidades afetadas e ficando-lhes assegurada a participação dos resultados da lavra na forma da lei. Né? Então, se não houver regulamentação por parte do Congresso Nacional, Câmara dos Deputados, Senado, não forem consultadas as comunidades, né, consulta prévia, livre, esclarecida, não houver um acordo de repartição de benefícios claramente, né, definido com as comunidades, essa atividade torna-se ilegal. Tá? Então, é importante a gente ter clareza sobre isso. Bem, posto isto em relação à legislação, agora eu trago para compartilhar com vocês um documento publicado ano passado pelo Instituto Igarapé, que é intitulado O Ecossistema do Crime Ambiental na Amazônia. Os autores desse documento fizeram um levantamento de 369 operações tramitando na Polícia Federal no primeiro Tribunal Regional Federal, né, na primeira vara do TRF, que diz respeito a todos os estados que compõem a Amazônia Legal. Essas operações policiais foram categorizadas em 5, né, blocos, incluindo desmatamento ilegal, grilagem de terras públicas, extração ilegal de madeira, agropecuária com passivo ambiental, né, então fazendas que têm gado ou soja ou qualquer outro produto do agronegócio em terras da União, propriedades do povo brasileiro, incluindo terras indígenas, e a mineração ilegal. Tá? Então, existem, tramitando, né, como vocês podem ver, várias operações da Polícia Federal e ações judiciais no primeiro TRF. Bom, esse outro slide mostra que no período de 2016 a 2021 houve um crescimento de todos os crimes ambientais tipificados no Código Penal, tá? Com destaque para a linha marrom superior, né, ou que corresponde ao garimpo ilegal. Então, como o professor Renato falou, nos últimos 4 anos, né, tivemos, infelizmente, uma gestão que não se preocupou, né, com os territórios tradicionais, com a Amazônia, ficou de costa para os povos originários e promoveu, né, a passagem de várias boiadas. Bom, esse próximo slide, ele apresenta a tipificação dos crimes, né, levantados por unidade federativa que compõe o território da Amazônia Legal e mostra a distribuição percentual em cada um dos estados. Né. No estado do Amapá predominam a extração ilegal de madeira e o garimpo.
No Mato Grosso, né, semelhantes as duas questões. Já no Acre, a extração ilegal de madeira. No Amazonas também predomina a extração ilegal de madeira, embora todos os crimes estejam quase igualmente distribuídos. Em Rondônia, predomina também a extração ilegal de madeira. Já no Pará começa a despontar com grande força a presença do garimpo ilegal. E no estado de Roraima, né, onde vive o povo Yanomami, praticamente 90% dos crimes ambientais registrados na região são decorrentes do garimpo ilegal. Tá? Então, assim está caracterizado o garimpo ilegal e a gente tem números para mostrar essas operações. Bom, esse próximo slide mostra que ainda considerando apenas a mineração ilegal, né, então daqueles 369 processos, 137 são derivados do crime de mineração ilegal, mas esse crime ele não está sozinho. Né? Esse gráfico mostra que o crime do garimpo tem associação com diversos outros ilícitos, né? Notadamente lavagem de dinheiro, associação com organização criminosa, posse de armas, munições, explosivos, outros crimes como tráfico de drogas, tráfico de pessoas, corrupção. Né? Então, tudo isso está acontecendo nos territórios da Amazônia, vinculados à atividade ilegal do garimpo. Para concluir essa etapa, eu trago aqui para compartilhar com vocês 3 imagens produzidas pelo MAP Biomas, que é um consórcio de instituições que faz monitoramento da expansão, né, de atividades diversas sobre os territórios da Amazônia. E aqui à esquerda, nesse gráfico, a gente mostra, em laranja, começando em 1985 até 2020, a distribuição em laranja corresponde à mineração industrial, né, a concessão da lavra, que, portanto, essa atividade ela requer o cumprimento da legislação ambiental, uma fiscalização, recolhimento de impostos, devolutiva desses impostos para a sociedade, para o governo brasileiro. E do lado direito, em amarelo, há o que as pessoas chamam de garimpo artesanal, antigamente se chamava, né? Mineração artesanal de pequena escala. Então, a gente percebe a evolução ao longo do tempo, desses 35 anos. Houve, desde o início, um predomínio das atividades de mineração legais, tá? Mas, a partir de 2016, a gente vê aqui, ó, começa a haver, né, uma equidade, né, entre a mineração ilegal e o garimpo artesanal. E no último ano do monitoramento, 2020, o garimpo ilegal ultrapassa a mineração industrial, tá? Ocupando ali quase 54% dessas atividades. Esse mapa do meio aqui, com o gráfico, mostra a expansão dessa atividade ao longo dos anos, né? Marcado aqui esse incremento vertiginoso a partir de 2016, atingindo seu ápice aqui nessa série de 2020. E no mapa à direita, a gente vê os 10 principais estados que realizam, onde são realizadas essas atividades. E dentre esses 10 principais estados, temos 5 deles que estão na Amazônia Legal. Né? O primeiro, de longe, é o Pará, o segundo é Mato Grosso, o terceiro é Rondônia, e o quarto é Roraima. Tá? Então, a gente observa aí a expansão dessa atividade ao longo dos últimos anos. Bem, entrando agora na questão do mercúrio, né? Estamos aqui na Escola de Engenharia Química. Se eu cometer alguma gafe aqui, vocês, por favor, me corrijam. Mas temos aqui essa imagem, né, que traz a tabela periódica dos elementos, destacando o mercúrio. Né? O mercúrio é um elemento químico natural. Ele está presente na crosta terrestre, em algumas áreas específicas, sobretudo em áreas vulcânicas. Né? Ele tem o símbolo Hg, que é uma abreviação de uma palavra latina chamada hidrárgyrum, né, que também é conhecido como prata líquida, azogue, mercúrio elementar. Ele ocupa a posição 80 na tabela periódica dos elementos, nessa área rosa aqui no centro, onde ficam os metais em transição. Né? E isso quer dizer que eles, ao longo do seu ciclo biogeoquímico na natureza, eles podem se apresentar de diferentes formas. Tá? Então, a gente traz aqui para compartilhar com vocês 3 formas do mercúrio. O mercúrio metálico ou elementar, que não tem carga iônica, representado por bolinhas cinza.
O mercúrio iônico, que tem cargas +1 ou +2, representado por bolinhas azuis, né? Esse mercúrio aqui é o que vai estar se mobilizando em diferentes compartimentos ambientais, no solo, na água, na atmosfera, nas plantas, no tronco das árvores. Tá? E o mercúrio orgânico, que é uma forma diferente do mercúrio, representado em bolinhas vermelhas, que vai estar presente na cadeia trófica alimentar. Tá? A gente vai ver daqui a pouco. Curiosamente, né, o mercúrio vem coladinho com o ouro na tabela periódica dos elementos, e o mercúrio é utilizado no garimpo porque ele forma ligas metálicas com facilidade, com alguns metais específicos, em particular o ouro e a prata. Então, ele facilita a vida do garimpeiro. Quando o garimpeiro identifica um sedimento suspeito de ter ouro, ele joga o mercúrio. Se houver ouro ali, o mercúrio gruda, e aí facilita a vida dele para depois poder vender esse material. Tá? E aí temos aqui no final uma imagenzinha do amálgama, né? O mercúrio grudado no ouro, né? Para ser queimado e ser vendido posteriormente. Este infográfico, né, traz a seguinte pergunta: por que o mercúrio do garimpo representa um risco para as pessoas que não praticam essa atividade? Tá? Então a gente começa ilustrando, falando dessa imagem, né, um pouco extemporânea, do garimpeiro com a sua bateia, fazendo a faiscagem, né, procurando nos sedimentos do rio, no fundo do rio, nas rochas, vestígios de ouro. E como eu disse, para facilitar o trabalho dele, ele vai lá e joga o mercúrio metálico, a prata líquida ou azogue. Se houver ouro, o mercúrio gruda, né? Beleza. Mas para vender, né, para ele ter valor de mercado, o garimpeiro não pode vender o amálgama, mercúrio e ouro junto. Ele tem que limpar, entre aspas, o ouro. Né? Então, para limpar o ouro, ele faz um processo de queima desse amálgama, porque o mercúrio é um metal pesado, né, mas ele é volátil à temperatura ambiente, e quando é aquecido em altas temperaturas, ele evapora rapidamente. Tá? Então, o garimpeiro vai e queima, né, o mercúrio, o amálgama, libera o mercúrio em forma de vapores e ele fica com ouro bruto. Tá? Nesse processo de queima, o garimpeiro pode inalar esses vapores de mercúrio e se contaminar, ter uma pneumonite química, né, ter lesões diretas no pulmão, e esse mercúrio pode ser absorvido pela corrente sanguínea e provocar diversas lesões neurológicas e renais, principalmente nos garimpeiros. E todo mundo que estiver ao lado dele assistindo esse procedimento. O que não é inalado sobe para a atmosfera, vai, né, na forma de mercúrio iônico, vai se grudar nas nuvens e pode viajar, né, pelo Brasil ou por outras regiões do planeta por intermédio dos rios voadores, né, podendo se precipitar no formato de chuva em outras regiões, fazendo com que um ciclo do mercúrio, né, tenha alguma atividade mais intensa. Voltando aqui à figura do garimpeiro, né, como esse processo é rudimentar, é artesanal, né, quanto mais rudimentar for, maior é o desperdício do uso do mercúrio. Então há estimativas que o garimpeiro, para cada quilo de ouro que ele encontra, ele gasta de 2 a 8 quilos de mercúrio. Né, então vamos arredondar isso para 3. Então encontrou 1 quilo de ouro, 1 quilo de mercúrio foi amalgamado, os outros 2 quilos são jogados diretamente no leito do rio. Tá? Ele, quando cai no leito do rio, ele desce ao fundo do leito do rio, sofre um processo de transformação mediado por micro-organismos e se transforma no mercúrio orgânico, o metilmercúrio. Esse metilmercúrio vai ingressar na cadeia trófica alimentar, vai afetar algas, pequenos crustáceos, larvas de insetos, tracajá, jacaré, diversas espécies de peixes, todos os seres vivos que estão habitando o leito do rio. E o ser humano, quando pesca um peixe contaminado, vai ingerir esse mercúrio que está dentro da carne, do tecido muscular do pescado, né, e à medida que ingere os nutrientes, ômega 3, aminoácidos, né, ácidos graxos e tal, junto com os nutrientes vai também o mercúrio. O mercúrio vai ser absorvido no trato gastrointestinal, vai cair na corrente sanguínea, vai ser distribuído por diferentes órgãos e sistemas e vai se acumular principalmente no cérebro, né, no sistema nervoso central, e provocar lesões insidiosas em médio e longo prazo. Tá? Então esse é o principal risco para as pessoas que vivem em territórios tradicionais, que têm no pescado sua principal fonte de alimento e que podem ter sua saúde severamente comprometida. Bom, voltamos ao nosso território tradicional.
Tá? Então, a gente já sabe como é a perspectiva dos povos originários em relação a esse território. E como é a perspectiva do colonizador sobre esse território? A pessoa que vem de fora, o empresário, o empreendedor. O que pensa o empresário, o empreendedor, o capitalista, quando vê um território como esse? A primeira providência, vou colocar uma cerca nisso aqui, isso vai se tornar uma propriedade privada, só eu e minha família que vamos nos beneficiar desses recursos. Depois ele vai, não, esse rio aqui eu vou fazer uma represa, eu vou botar uma hidrelétrica, eu vou vender energia. Eu vou desmatar essas árvores todas para fazer uma madeireira, eu vou vender para a indústria de imóveis. Eu tenho riquezas no subsolo, tem ouro no subsolo, então vou fazer buracos, eu vou tirar tudo que tiver possível aqui para enriquecer, para acumular riquezas. Como diz o Davi Copenau, o povo da mercadoria. Tem a mercadoria no centro do pensamento. Então, é o acúmulo de riquezas, para uma pessoa ou uma família, em detrimento da comunidade, da sociedade que vive no entorno. Bom, para a gente ilustrar esse processo de ocupação do território, a gente vai trazer o exemplo do garimpo. E vamos apresentar esse garimpo como uma pirâmide, como um iceberg verde, na Amazônia, no qual lá na pontinha do iceberg a gente vê o quê? O mercúrio, que todo mundo fala, que está na imprensa, que está na mídia, que está na boca do povo, está na mão do garimpeiro, é aquele mercúrio que todo mundo está sabendo. Mas, quando o garimpo entra na floresta, a primeira providência é a devastação, a derrubada da cobertura vegetal, das árvores, a abertura de buracos, de cavas, em busca de minérios, a mudança do curso dos rios. Esse processo provoca alterações profundas no ecossistema local, muda a população de mosquitos, afugenta a caça, os animais grandes, a paca, a anta, o veado, o caititu, fogem, com medo desses invasores. Os rios são contaminados, então isso provoca uma escassez de alimentos tradicionais para as populações tradicionais. E provoca com isso ameaça a diversas espécies da fauna e da flora. Inclusive, plantas medicinais com potenciais terapêuticos são brutalmente agredidas nesse processo. Tá? E aí tem lá a invasão, milhares de pessoas trabalhando de forma ilegal, em condições insalubres, sem nenhum direito à seguridade social, à saúde, a direito trabalhista, a descanso semanal remunerado, nada disso. São trabalhos análogos à escravidão. E o que vai acontecendo? Isso provoca impactos sociais profundos na organização das comunidades, provoca, como eu disse, alteração nos padrões alimentares, então deixam de existir alimentos saudáveis da floresta e são introduzidos alimentos industrializados, riquíssimos em açúcares, em gorduras, em sódio, em ultraprocessados, em conservantes, e paupérrimos em nutrientes e aminoácidos e outros nutrientes. Tá? E isso vai gerar alteração nutricional, onde a gente vai começar a ver imagens de crianças e idosos desnutridos convivendo com jovens adultos em sobrepeso, obesidade, começa a aparecer hipertensão, diabetes, doenças que não existiam originalmente. Para fazer esse garimpo funcionar dentro do território, é necessário uma rede de suporte para dar apoio às atividades, incluindo maquinário pesado, a draga que o Renato comentou no início, os bicos de jato, pá retroescavadeira, combustível, há um comércio desses alimentos industrializados, comércio de álcool, comércio de drogas, tem uma rede de prostituição visceralmente associada a essas atividades, há, como a gente mostrou, tráfico de armas, atos violentos, e as relações comunitárias que outrora eram baseadas em trocas de trabalho, trabalhos cooperativos, baseados em solidariedade, em correspondência, passam a ser capitalizados e precificados em gramas de ouro. Então, num barraco do garimpo, você consegue comprar um saco com 5 quilos de arroz por 1 grama de ouro, de 1 a 3 gramas de ouro. Hoje, a grama do ouro está custando em torno de R$350. Então, imagina você pagar quase R$1.000 num saco de 5 quilos de arroz.
Enfim, o resultado, né, olha o que acontece com a nossa natureza cuidadosamente preparada, né, e preservada. E na base da nossa pirâmide, temos uma alteração no perfil epidemiológico de adoecimento e morte dessas populações. Ocorre o espalhamento de várias doenças transmitidas por mosquitos, não só a malária, mas leishmaniose visceral, tegumentar, outras arboviroses, a oncocercose, enfim. Há o espalhamento de doenças de contato interpessoal, notadamente as de transmissão respiratória, pneumonia, sarampo, influenza, as infecções sexualmente transmissíveis relacionadas aos abusos e violências, sobretudo com mulheres e crianças. E, no contexto da pandemia, o garimpo foi um dos principais vetores de introdução do coronavírus nas terras indígenas. Então, vejam que é um cenário devastador, né? Quando a gente fala do Mercúrio, o Mercúrio está só lá na pontinha. Diríamos, né, que pode ser até o problema menos grave, né, associado a essa cadeia criminosa. Bom, evoluindo aqui, eu trago para vocês um artigo publicado ano passado também, que mostra aqui novamente o território da Amazônia Legal brasileira. Em áreas bege, cor de areia, são as terras indígenas, que a gente mostrou lá no início, tá? Demarcadas e homologadas. E em cores nós temos os destaques das 3 principais terras indígenas acometidas, afetadas pelo garimpo. Em primeiro lugar, em vermelho, a terra indígena Kayapó. Em segundo, em amarelo, a terra indígena Munduruku, ambas no estado do Pará, né? O campeão de atividades ilegais de garimpo. E em terceiro lugar, em azul, a terra indígena Yanomami, que se espalha ali entre os estados de Roraima e Amazonas. Tá? O próximo gráfico mostra aqui também o monitoramento do mapa biomas de 85 a 2020, né? As atividades de garimpo sobre os territórios da Amazônia. Então a gente percebe, analisando esse gráfico, que esse problema não começou nos últimos 4 anos, né? Ele está lá desde meados da década de 80, o garimpo se instalou na região, teve um boom ali no início dos anos 90, se manteve estável, e a partir de 2016, 17, 20, houve esse crescimento vertiginoso. Tá? Isso para toda a Amazônia Legal. E nos próximos gráficos, a gente olha na letra A terra Kayapó, letra B, terra Munduruku, letra C, terra Yanomami. Então, eles têm conformações um pouco distintas, mas que eles têm em comum que a partir de 2016 houve um incremento brutal nessas atividades. Tá? A terra Kayapó, né, sofre com esse problema há décadas, a terra Munduruku também uma escala um pouquinho menor. Os Yanomamis, houve ali na primeira corrida do ouro, no final dos anos 80 e início dos anos 90, um pico de atividades, e depois, com a operação Selva Livre, realizada ainda dentro do governo do Fernando Collor de Mello, houve a desintrusão desses garimpeiros, e por mais de 20 anos a terra indígena Yanomami viveu em calmaria, sem nenhum problema. A partir de 2016 houve esse incremento. Tá? Bem, vamos falar esses mesmos dados um pouquinho mais atualizados para 2022, mostrando, né, agora em hectares, né, as áreas acometidas pelo garimpo. Então, lá na terra Kayapó, são 11 mil hectares devastados. Né? 1 hectare corresponde a um campo de futebol. Então, são 11 mil campos de futebol na terra Kayapó devastadas. 4.600 na terra Munduruku e 1.500 na terra Yanomami. Tá? Bem, agora a gente vai ilustrar um pouco desse processo todo, né? desse diagrama que eu mostrei aqui do iceberg da pirâmide, utilizando como parâmetro, como um estudo de caso, a crise sanitária Yanomami. Né? Então, todo mundo ouviu na mídia, né, recentemente, com maior ou menor intensidade, o problema que vem sendo enfrentado pelo povo indígena Yanomami. Esse mapa ele mostra a localização da terra indígena Yanomami, né, entre o estado de Roraima e Amazonas. Nessa área, os povos Yanomami constituem uma sociedade tradicional estabelecida nessa floresta tropical do norte da Amazônia há aproximadamente 2.000 anos. Tá? E eles são considerados atualmente de contato recente, porque a partir dos anos 50, 60, que começou-se os primeiros contatos com essa população. Essa terra ela tem uma extensão de 192 mil quilômetros quadrados, é a maior terra indígena brasileira, tem a área correspondente a Portugal,
E diferente do que a gente pode imaginar, quando fala de Yanomami, né, Yanomami não é um grupo só. Né, quando a gente viu lá, os indígenas são 400 grupos étnicos distintos, e quando a gente fala, olha, na particularidade, os próprios Yanomami são divididos em 6 subgrupos diferentes, que falam dialetos, né, línguas mutuamente inteligíveis, mas que têm as suas particularidades, e essas particularidades dizem respeito à região de onde eles são provenientes. Além dos 6 grupos de Yanomami, vive ainda nesse território o povo indígena Iecoana, que é um povo indígena de ascendência caribe. Tá? Há uma população de aproximadamente 27 mil pessoas distribuídas nesse território em mais de 370 aldeias. Tá? Gostaria, antes de passar para o próximo, de compartilhar com vocês um outro dado importante. Esses polígonos, nessas áreas quadriculadas aqui no meio da terra Yanomami, sobretudo no estado de Roraima, dizem respeito a processos, a requerimentos de permissão de lavra garimpeira protocolados na Agência Nacional de Mineração, aguardando, né, a regulamentação por parte do Congresso Nacional para que as atividades sejam realizadas. Mas, nesse meio tempo, né, enquanto essas atividades ainda são criminosas, mesmo assim, a sanha sobre o ouro do território tradicional permanece ativa, como a gente vê nessas áreas em amarelo. Essas áreas em amarelo correspondem a calhas de rios dentro do território Yanomami que já estão severamente, ou estavam severamente afetadas pela mineração ilegal. Bom, então agora a gente vai falar de alguns indicadores de saúde para ilustrar os impactos desse processo para o povo tradicional. Eu trago aqui para compartilhar uma matéria publicada no início desse ano, em 20 de janeiro, no portal Suma Uma, da Eliane Brum, que o título, né, da matéria é "Não estamos conseguindo contar os copos". Né? É um título impactante, né, como todos os textos que Eliane escreve. E nessa reportagem ela diz que no governo passado houve um número de mortes de crianças menores de 5 anos, número de mortes por causas evitáveis que aumentou 29% na terra indígena Yanomami. Esse aumento representa a perda de 570 crianças. Então, 570 crianças morreram nos últimos 5 anos, nos últimos 4 anos, devido a mortes por causas evitáveis. Tá? Então, isso é bastante importante. Infelizmente, esse dado também não é novo. Tá? Historicamente, né, o Brasil, a nação, sempre olhou os povos indígenas como um empecilho para o desenvolvimento social e econômico do país. Né? E sempre esteve de costa para essas populações, não negando-lhes acesso a todos os benefícios sociais, a serviços públicos essenciais, os excluindo, né, marginalizando, discriminando, tratando-os com racismo, né, o famoso racismo estrutural. Bem, este slide traz uma reportagem publicada na Folha de São Paulo em 2015, que fez um levantamento das causas de óbito em crianças menores de 1 ano, do ano 2000 ao do ano 2012, e informa que nesse período as aldeias indígenas perderam 240% mais vidas de crianças do que a média brasileira da mortalidade infantil no Brasil. Tá? E os destaques aqui são para as principais causas. Né? Então, desde aquela época, as crianças já morriam de desnutrição, de infecção respiratória, de infecções intestinais, diarreia, né? De transtornos do período perinatal, né? E uma parcela expressiva de causas desconhecidas. Né? Quando a gente tem um número grande percentual de causas desconhecidas entre as causas de morte, isso significa que o serviço de saúde não esteve presente, não ofertou assistência em tempo oportuno para aquela criança, para aquela pessoa que foi a óbito e o serviço de saúde nem sabe do que a pessoa morreu. Na parte de baixo do slide, a gente apresenta as taxas de mortalidade infantil por 1.000 nascidos vivos, no mesmo período de 2010 a 2012, mostrando aqui também o top 10, né, dos piores indicadores de mortalidade infantil. Então, infelizmente, a terra indígena Yanomami já despontava nesse período como o local onde havia uma grande mortalidade infantil, sobretudo por causas evitáveis. Dados mais recentes
de 2013 a 2016, produzidos já pela Secretaria Especial de Saúde Indígena do Ministério da Saúde, informam que nesse período foram contabilizadas ainda um conjunto muito importante de mortes por causas evitáveis, né? Sobretudo, reduzíveis por ações de diagnóstico e tratamento adequado, reduzíveis por ações de promoção à saúde vinculadas a ações adequadas à atenção ao nascimento, atenção à mulher no parto, à mulher na gestação, né? E ainda, quase 16% dos óbitos desse período mantinham-se como causas mal definidas, né? Então, mostrando a persistência dessa iniquidade, né, em saúde. E, por fim, né, no que diz respeito à mortalidade infantil, dados de 2010 a 2016 comparam os indicadores de mortalidade infantil na linha amarela para crianças não indígenas no Brasil e a linha vermelha crianças indígenas agrupados, né, sem considerar etnia, localização e nada disso. E esse gráfico revela que, nesse período, né, as crianças indígenas morrem pelo menos 3 vezes com maior frequência do que as crianças não indígenas, né? Então, não deixando dúvidas para a gente de que esse processo de iniquidade ele é histórico, ele tem raízes históricas e estruturais. Bom, avançando para outro indicador de saúde, também muito falado nos últimos tempos, foi mencionado pelo Renato na abertura, diz respeito ao estado nutricional das crianças. Então, essa foto foi publicada em 10 de maio de 21, no meio da pandemia, e viralizou, né? Essa foto foi realizada por um missionário cristão, Carlos Aquini, que trabalha com o povo Yanomami há mais de 40 anos, e numa das visitas dele à missão Chitei, que era uma área lá do território Yanomami, ele viu essa criança nesse estado na rede. Ele tirou essa foto para fazer uma denúncia, e essa foto viralizou, né? E todo mundo, depois disso, viu várias imagens tristes semelhantes a essa. Bom, eu trago aqui para vocês um trabalho realizado por uma aluna minha, nutricionista, no mestrado, lá na Fiocruz, que ela fez um levantamento dos dados contidos no Sistema de Informação da Vigilância Alimentar e Nutricional, o SISVAN, né, o SISVAN indígena. São os dados produzidos pelas equipes de saúde que pesam e medem crianças regularmente, né, como uma atividade de rotina do seu trabalho. E a gente levantou dados aqui de maio de 2008 a abril de 2009, contabilizando 1.347 crianças para o indicador de estatura para a idade e 1.558 crianças para o indicador de peso para a idade. O indicador de estatura para a idade revela, né, déficits nesse indicador revelam um estado de desnutrição crônica. E déficits no indicador de peso para a idade revelam um estado de desnutrição aguda. Então, gente, há 15 anos atrás, a gente já mostrava que a desnutrição crônica afetava 80% das crianças Yanomami e a desnutrição aguda quase 60% das crianças Yanomami. Tá? Então, um dado bastante importante, né, que a gente já chamava a atenção da sociedade naquele momento. Dados mais recentes, publicados em 2019, com uma amostra bem menor, com 74 crianças, de 2 áreas específicas designadas pelo Davi Copenau para a gente fazer um trabalho, revelam que os indicadores, né, de déficit de estatura para a idade permanecem acima de 80%, e o de peso para a idade diminuíram um pouquinho, né, de 56% para 50%, mas ainda assim são muito elevados. Tá? E um trabalho ainda mais recente, publicado em 2021, também pelo nosso grupo de pesquisa, em 3 áreas da terra Yanomami, Auaris, Maturacá e Ariabu, mostram que os déficits de estatura para a idade, né, stunting de estatura para a idade, a desnutrição crônica, atingem quase 90% das crianças de uma determinada área no extremo norte do estado de Roraima, que é Auaris, e se mantém ali perto de 80% nas áreas de Maturacá e Ariabu, que ficam no estado do Amazonas, né? Em média, ali, mais de 80% das crianças ainda se mantêm no estado grave de desnutrição crônica. E um outro achado importante desse estudo é que nós conseguimos estabelecer uma associação estatística significativa com o déficit de estatura para a idade nas crianças com a baixa estatura da mãe, revelando que as pessoas vivem num ambiente de precário, né, estado nutricional, em carência de alimentos, e essa carência de alimentos se revela desde o período
gestacional, a criança sofre um retardo do crescimento intraútero, às vezes nasce com baixo peso, e leva essa condição para o resto da sua vida, que isso vai se refletir na vida adulta, onde você vai ficar com baixíssimas estaturas. Bem, falando de um outro indicador de saúde, que é importante, também muito falado na mídia, que é a malária. Como a gente mostrou lá na pirâmide, né, no iceberg, a malária é transmitida pelo mosquito, né, mosquito anófeles, e é uma das principais causas de adoecimento na região da Amazônia Legal brasileira, tá? Não é só nas terras indígenas, não. Mas na terra indígena Yanomami, dados de 2021 mostram que foram notificados quase 24 mil casos de malária. Tá? Então, a terra Yanomami é no Brasil hoje em dia o local onde mais se produz casos de malária, tá? Mais do que em outras áreas. Aqui né, o mapa da terra indígena Yanomami mostrando os locais em vermelho, né, distribuídos pelos 37 polos base, né, que são unidades básicas de saúde distribuídas dentro do território, né, áreas administrativas, mostrando que em várias regiões o IPA, né, que é o índice parasitário anual, atinge quase 3 mil. Né? Então, nas políticas de vigilância e controle da malária, o IPA de 50 já é considerado elevado. O IPA de 3 mil diz que cada pessoa tem direito a ter 3 malárias por ano. Né? Então, vejam bem como é que é a situação. Então, é um dado muito grave. Esse mapa mostra registros de 2003 a 2021, mostrando, né, o número de casos detectados na terra indígena Yanomami. Lá no início do segmento era um número pequeno, né, a gente poderia dizer que a malária estava controlada, depois houve uma desestruturação do serviço de saúde, os casos de malária foram subindo para perto de 5 mil, se mantiveram nesse estágio, depois teve uma pequena queda, e a partir de 2016, 2017, com a invasão do território, a devastação, olha o que aconteceu com os casos de malária. Ultrapassaram a faixa dos 20 mil casos por ano. Esse outro gráfico mostra que, nesse período de 2014 a 2022, os casos de malária vêm crescendo, né, como a gente acabou de ver, e, infelizmente, eles não afetam apenas adultos, né? Eles afetam também crianças e adolescentes, aquelas pessoas que ficam mais restritas, com a mobilidade mais restrita na casa, no entorno da comunidade, né? Não fazem grandes deslocamentos. Então, mostrando que a transmissão do mosquito doente contaminado está no território, né, domiciliar ou peridomiciliar. E, por fim, de indicadores de malária, eu trago aqui para vocês dados obtidos por intermédio da Lei de Acesso à Informação, a LAI, né, porque no governo passado a gente não conseguia ter acesso a dado nenhum, né, tudo isso era negado para a gente, mas por intermédio da Lei de Acesso à Informação a gente obteve dados da Secretaria Estadual de Saúde de Roraima, mostrando aqui, no período de 2010 a 2020, né, os casos notificados sem ser em área indígena, no DICEI leste de Roraima e no DICEI Yanomami. As formas falciparum ou mista, que são graves, que podem levar a óbito, e as formas não graves, não falciparum, que são basicamente produzidas pelo Plasmodium vivax. Né? E focando na terra Yanomami, a gente percebe ali que houve um incremento, olha, de 2017 para 2020, de quase 100 vezes, né, no número de casos de malária falciparum notificados na terra Yanomami. E quando a gente olha as malárias não falciparum, né, a vivax, percebe-se que houve um incremento importante também nesse período, da ordem de 7 ou 8 vezes. Tá? Então, não deixando dúvidas sobre o problema. Avançando, falando de infecções respiratórias, a gente fez um levantamento também das autorizações de internação hospitalar, a AIH, no Hospital da Criança de Santo Antônio, em Boa Vista, em Roraima, no período de janeiro de 2011 a dezembro de 2012. Foram 24 meses. Né? Nesses 24 meses de levantamento, nós identificamos 388 registros de internação hospitalar em crianças menores de 5 anos, Yanomami, e sendo que 93% delas eram sensíveis a condições, eram internações por condições sensíveis à atenção primária. Ou seja, se as equipes da atenção primária estivessem atuando de maneira eficaz no território tradicional, essas internações seriam evitadas. A principal causa foi a pneumonia, seguida de doenças gastrointestinais e de desnutrição. E uma análise estatística aqui revelou
que as internações por pneumonia foram mais frequentes nas crianças pequenas de menores de 6 meses, foram mais frequentes em crianças que ficaram internadas de 8 a 14 dias, mostrando a gravidade clínica do processo, e, por fim, que foram 3 vezes mais frequentes em crianças que apresentavam desnutrição, né? Então, mostrando aí um combo, né, de problemas relacionados à precária infraestrutura dos serviços de saúde e ao espalhamento de doenças na região. Mais recentemente, em 2021, nosso grupo publicou também um artigo que se intitula ali, né, o subregistro da Covid-19 entre os povos indígenas no Brasil, uma nova expressão de antigas inequidades, né? A gente avaliou os casos detectados na Amazônia Legal, né, para além da subnotificação, que foi um problema bastante importante, a gente conseguiu revelar que o espalhamento da Covid estava sujeito a alguns fatores externos, notadamente a grilagem de terras públicas, o desmatamento da floresta, o garimpo e a precária infraestrutura dos serviços de saúde. Tá? Esses 2 mapas mostram um índice de vulnerabilidade criado ao longo do projeto. À direita, esse mapa diz respeito à incidência de casos, e à esquerda, a esquerda a incidência de casos e à direita o índice de mortalidade, mostrando que na Amazônia Legal, né, temos 25 distritos sanitários especiais indígenas, e o espalhamento foi diverso, afetando diferentes grupos, né, notadamente no Pará e em Rondônia, Mato Grosso e Rondônia. E a mortalidade também se concentrou nos povos, né, dessa região mais ao sul da Amazônia, que são as regiões onde tem um contato mais antigo, onde os padrões alimentares mudaram, onde estão despontando os casos de sobrepeso, obesidade, desnutrição, hipertensão, e esses casos tiveram maiores complicações durante a pandemia, né, levaram as pessoas ao óbito. Bom, caminhando para a última parte do trabalho, né, a Associação Rutucara Associação Yanomami, em parceria com o Instituto Socioambiental, publicaram esse documento Yanomami sob ataque, né, para fazer uma denúncia, né, de que o garimpo ilegal na terra indígena estava provocando a população. Tá? Mas eu vou dar alguns passos para trás e trago aqui para compartilhar com vocês o primeiro registro que se tem disponível na literatura científica, publicado em 1991, que fez uma análise de pacientes que estavam internados na Casa de Saúde Indígena Yanomami, no município de Boa Vista, capital do estado de Roraima, no início dos anos 90, né, avaliou 162 pessoas e coletou amostras de cabelo dessas pessoas para fazer análise dos níveis de mercúrio. E mostrou que já, lá naquela época, as pessoas apresentavam-se contaminadas. Então, esse é o primeiro registro da presença de contaminação por mercúrio na terra Yanomami. Esse próximo slide foi feito um levantamento também pelo antropólogo Bruce Albert, né, o principal etnógrafo do povo Yanomami, há mais de 40 anos que trabalha com esse grupo, que fala sobre o massacre do Hashimu, dos Yanomami de Hashimu. Hashimu aqui está localizado aqui nessa região fronteiriça do Brasil com a Venezuela, e foi o primeiro crime de genocídio reconhecido por uma corte internacional que aconteceu no território brasileiro. Né? Foram garimpeiros que invadiram essa comunidade do Hashimu e saíram matando a tiros todos que estavam presentes, né? E naquela época os homens tinham saído para fazer uma caçada e só tinha na comunidade idosos e crianças. E eles mataram a sangue frio, sem a covardia, essas pessoas. Esse crime foi julgado, né, e foi reconhecido como genocídio em 1996. Tá? O episódio aconteceu em 92. Então, já mostrando os impactos do garimpo na região. Eu trago agora um trabalho um pouco mais recente, publicado no ano de 2003, que analisou uma outra área da terra Yanomami, que é a missão Catrimani, e visitou essas comunidades que estão aqui identificadas, né, com esses nomes difíceis de falar. E, na época, os pesquisadores coletaram, ao invés de amostras de cabelo para avaliar os níveis de contaminação por mercúrio, coletaram amostras de sangue, né, em 1994 e 1995, e mostraram também igualmente que todas as pessoas que foram avaliadas tinham mercúrio circulando no seu sangue em altos níveis. Né? Então,
mostrando a permanência do problema. Aí o Davi Copenau, Davi Copenau Yanomami, a principal liderança do povo Yanomami, uma das principais lideranças dos povos originários no Brasil, em 2013, 10 anos atrás, já visionário, sábio do jeito que ele é, escreveu uma carta para mim na Fiocruz, pedindo ao apoio, né, da fundação para que a gente analisasse uma área que eles estavam considerando que estavam voltando os garimpeiros para o território. Isso lá em 2013, né, 10 anos atrás. Aí nós nos organizamos internamente, foi a partir desse pedido do Davi que eu comecei a trabalhar com a questão do mercúrio, e a gente foi ao território em dezembro de 2014, fomos lá, estamos aqui fazendo a consulta à comunidade, apresentando termos de consentimento, coletando amostras de cabelo, né? E avaliamos 19 aldeias, 239 participantes, tá? E os dados de contaminação variaram, né, de dados alarmantes, com mais de 90% das pessoas afetadas, com altos níveis, a dados um pouco mais brandos, né, com mais ou menos 7% das pessoas afetadas. O que vale lembrar é que essa região menos afetada, a região do Papiú, ela tinha sofrido com garimpo na década de 90. E há 20 anos que ela estava sem garimpo, a gente estava considerando esse ponto como controle. Tá? E ainda assim, 20 anos depois de terem sido interrompidas as atividades de garimpo na região, quase 7% das pessoas tinham altos níveis de mercúrio no cabelo, mostrando a permanência desse metal no ambiente por décadas, contaminando o solo, contaminando a água, contaminando os peixes. Tá? E mais ao norte, no povo Iequana, que é aquele que eu falei que também divide o território com o povo Yanomami, aproximadamente 30% das pessoas estavam contaminadas. E na aldeia Aracaçá, do subgrupo Sanomã, que também foi muito presente no noticiário o ano passado, por invasão, queima de casas, agressão, violência contra mulheres, mais de 90% da população naquele tempo já estava contaminada, né? A situação tomou o auge da violência no ano passado. Bom, esse slide aqui mostra no gráfico uma avaliação que nós fizemos com 6 mulheres que tinham cabelos longos, né? Aquelas mulheres indígenas com cabelos longos, e a gente parte do pressuposto que o cabelo cresce a uma velocidade de 1,5, 2 centímetros ao mês, desculpa. Se você pegar uma mecha de cabelo longa, né, você pode fazer uma análise retrospectiva, voltar um ano para trás, né, de exposição. E esse gráfico mostra, né, nessa análise retrospectiva, que os níveis de mercúrio se mantiveram elevados ao longo de todo o ano, né, mostrando também a permanência do problema, e eles foram mais altos na estação seca. Na estação seca, a Amazônia tem a estação chuvosa e a estação seca. Né? Na estação seca, o nível dos rios diminui, e com isso a arte da pesca, né, fica mais fácil. Né? Então fica mais fácil você coletar peixes. Portanto, você ingere mais pescado contaminado e os seus níveis de mercúrio ficam mais elevados. Esse trabalho todo foi incluído num relatório técnico. Esse relatório técnico foi entregue às comunidades que pediram o trabalho da gente. Está aqui a foto do Davi Copenau em Brasília, na 6ª Câmara da Procuradoria-Geral da República, entregando o documento em mãos para a doutora Vitória Tauli Corpus, que era representante dos povos indígenas da ONU na época. Né? E a doutora Débora Duprá era a coordenadora da 6ª Câmara. Né? Então, além da Procuradoria, da Relatoria da ONU, entregamos esse documento na sede do Ministério da Saúde, no Ministério da Justiça, para a FUNAI, no IBAMA, né? E a partir dessa denúncia, algumas operações foram iniciadas pelo IBAMA para desintrusão do território. Isso, a gente entregou o documento em março de 2016. Em abril, o IBAMA fez a primeira operação e até dezembro de 2018 fez mais 9, complementando 10 operações de desintrusão. Né? Com a eleição de Bolsonaro, né, lamentavelmente, essas ações foram interrompidas, sem nenhuma explicação para a sociedade, e a partir daí houve esse incremento vertiginoso no garimpo, como a gente viu. Tá? Esse trabalho foi também amplamente divulgado na mídia, na sociedade. Por conta da divulgação desse trabalho, outro grupo Yanomami chamado Ninan, que vive mais ao sul da terra Yanomami, no estado de Roraima, solicitou apoio da gente para fazer esse trabalho na região. Isso em 2021, nossa equipe se organizou e a FUNAI, né, de forma, eu diria,
completamente enviesada, né, com conflito de interesse estabelecido, que o presidente da FUNAI na época era um delegado do representante do agronegócio da região de Goiás, proibiu a nossa entrada no território. Tá? Isso teve uma comoção nacional, teve repercussão, as associações nos apoiaram, a SBPC, por intermédio do Renato, fez um apoio para a gente. Né? E, depois de muita negociação, a gente conseguiu entrar no território e fizemos um novo estudo na área do rio Mucajaí. Tá? Essa área, como vocês estão vendo aqui em amarelo, está bastante conflagrada pelo garimpo, né? Aqui em vermelho são as atividades. Teve denúncias que saíram na televisão, as pessoas atirando a sangue frio na comunidade. A Polícia Federal foi para lá, foi recebida a bala. Então para a gente não expor a equipe a essa situação, nós fizemos um trabalho, uma região um pouquinho mais baixo do rio, tá? Em 7 comunidades. Aqui a autorização expedida para a gente, né, em meu nome como coordenador, toda a equipe que participou do estudo, né, e fizemos o trabalho que estava previsto para novembro de 2021, foi realizado em outubro de 2022. Tá? Agora eu vou falar rapidamente, mostrar algumas fotos para vocês do trabalho realizado na comunidade. Então, quando a gente chega na comunidade, a primeira providência é fazer uma reunião, explicar, né, nos apresentar, em primeiro lugar, quem nós somos, de onde nós viemos, o que nós pretendemos fazer na comunidade, tiramos dúvidas das pessoas, né? Esclarecemos as principais perguntas. Depois que está todo mundo, né, esclarecido à vontade, as pessoas assinam termos de consentimento, né, dando autorização para participar do estudo. E daí a gente começa. Né? Então, há uma equipe de entrevistadores que conversa com as famílias, pega documentos, faz registros e conversa com as famílias sobre diferentes assuntos relacionados à saúde. Alimentação, né, problemas do domicílio, disponibilidade de água, saneamento e etc. Depois que acabam as entrevistas, as famílias são convidadas para fazer uma avaliação clínica com os médicos do grupo, onde são pesadas, onde são medidas, onde são aferidas a pressão arterial, são realizados alguns testes rápidos para avaliar nível de hemoglobina, de glicose, doenças infecciosas como infecções sexualmente transmissíveis, né, hepatite B e C, HIV/AIDS, sífilis, malária. Tá? Depois desse procedimento, as crianças passam com avaliação com as nossas pediatras, que fazem uma avaliação clínica geral da situação da criança, revê a caderneta de saúde, né, as curvas de crescimento, vacina e etc. Além disso, as crianças passam com uma avaliação neuropsicológica para tentar entender como é que se dá o processo do desenvolvimento infantil. Né? Temos uma neuropsicóloga que aplica alguns testes padronizados, vejam, com formas, né, para evitar os problemas de linguagem, de comunicação, alguns desenhos, etc. E os adultos passam por uma avaliação com os médicos neurologistas, que avaliam reflexo, avaliam sensibilidade, avaliam força, avaliam a memória, né? Vários elementos são avaliados pelos neurologistas. E depois, todos os adultos e crianças são convidados a fornecer amostras do seu cabelo, da região da nuca, para fazer a análise dos níveis de mercúrio no seu corpo. E, por fim, nós coletamos ainda amostras de células da mucosa oral, né, células epiteliais da mucosa oral, para fazer análise de polimorfismos e enzimas, polimorfismos genéticos e enzimas que metabolizam os metais pesados no corpo humano, né, para poder entender melhor esses processos de adoecimento ou de resistência à contaminação. Temos ainda um componente ambiental no estudo, no qual 2 biólogas do grupo saem com pescadores indígenas locais, vão a pontos tradicionais de pesca, peixes que eles utilizariam na sua refeição, aí pesam o peixe, medem o peixe, abrem né, o peixe e pegam ali uma amostra do tecido muscular do pescado para colocar num tubinho e leva isso para o laboratório para avaliar os níveis de contaminação no peixe. E, por fim, né, uma inovação que nós trouxemos agora para esse trabalho foi a presença de um geólogo no grupo que coletou amostras de água e de sedimentos em 14 pontos diferentes do rio Mucajaí para avaliar os níveis de contaminação por mercúrio. Tá? A maioria desses dados ainda está em processamento, não temos publicações ainda para compartilhar com vocês, mas eu vou trazer alguns resultados parciais. Tá? Então, ali, lembrando aquela calha do rio Mucajaí, nós
analisamos essas comunidades que estão em amarelo, são 7 comunidades, tá? E em vermelho estão os pontos onde foram analisados os sedimentos, né, as concentrações de mercúrio nos sedimentos. E a gente percebe que tem 2 pontos aqui, ó, na região do Piauí e do Torobi, que as concentrações de mercúrio excedem os limites de segurança recomendados por agências de saúde, né? Então, revelando que o garimpo que está aqui para cima do rio, né, dispensa mercúrio no leito do rio e o mercúrio vai se sedimentando ao longo da sua jornada, e nesses 2 pontos mais próximos da atividade de garimpo foi onde foram identificadas as maiores contaminações no sedimento. Em relação aos dados em seres humanos, né, então a gente ficou lá no território no período de 4 a 14 de outubro do ano passado, avaliamos 287 indígenas provenientes de 7 comunidades distintas, foram coletadas ainda 47 amostras de pescados, e os resultados ainda inéditos revelam que foram detectadas concentrações de mercúrio em todas as amostras de cabelo analisadas. Todas, sem exceção, incluindo homens, mulheres, adultos, crianças e idosos. Tá? Os níveis de mercúrio nas amostras de cabelo variaram de 0,16 a 10,2, com uma média de 3,79, sendo que 242 pessoas tiveram níveis acima de 2, 84%, uma prevalência de contaminação acima de 2, e 31 casos, uma altíssima prevalência acima de 6, né? Quase 11%. E somente 3 pessoas, ou menos de 1% do total de 287, apresentaram níveis de mercúrio abaixo de 1, né, que é a dose de referência estabelecida pela Agência de Proteção Ambiental norte-americana, né? A partir dessa dose, já podem ser observadas manifestações clínicas referentes à contaminação. A análise dos pescados incluiu 27 peixes carnívoros, 9 onívoros, 11 detritívoros, e igualmente revelou níveis de concentração em mercúrio em todas as amostras, né, que variavam de níveis pequenos, de 0,021 até 0,535 microgramas de mercúrio para cada grama de tecido muscular, com uma média de 0,147. Aqui comparando as pessoas que tiveram níveis de mercúrio acima de 2 com abaixo de 2, por aldeia, por renda, por distribuição sexual e por faixa etária, a gente observa que houve uma maior prevalência de contaminação acima de 2 na aldeia do Porapi, que é naquela região onde foram detectados os níveis de mercúrio no sedimento, em comparação às outras. Foram detectados níveis de mercúrio em proporções mais elevadas nas famílias que recebem menos de R$600 por mês, né, indicando que essas famílias dependem, né, do alimento da floresta, não têm recursos para comprar alimentos que vêm de fora, portanto, estão mais expostas ao consumo do pescado e à contaminação. Não houve diferenças entre homens e mulheres, né, diferenças significativas, estatisticamente significativas, e houve uma maior prevalência de contaminação em maiores de 12 anos. Né? À medida que o tempo vai passando, a sua exposição ao contaminante aumenta, com isso os níveis de mercúrio são maiores. Bom, caminhando para o encerramento da apresentação, né, mediante todos esses dados, né, que chegaram ao conhecimento público, que subsidiaram o governo de transição depois do final da eleição, né, a partir de novembro do ano passado, uma das primeiras medidas do governo Lula nesse ano, né, em 20 de janeiro, foi declarar a emergência sanitária, né, em saúde pública, a SPIN, né, Emergência Sanitária de Importância Nacional, análoga à Covid-19, só que restrita ao território Yanomami. Tá? A partir daí, várias ações foram deflagradas pelo governo atual, né, para o enfrentamento do garimpo na Amazônia. Então, a primeira delas nós já falamos, a declaração da SPIN. Depois, a revogação do decreto 10.966, de autoria do ex-presidente Bolsonaro, que criava o programa de apoio ao desenvolvimento da mineração artesanal em pequena escala. Então, ele estava criando um decreto para incentivar essa atividade na Amazônia. E junto com esse decreto, ele estava alçando, o desejo dele era alçar garimpeiros à condição de povos originários, de povos tradicionais da Amazônia. Felizmente, esse decreto foi revogado. Outro ponto importante foi a retirada da tramitação da Câmara dos Deputados do
projeto de lei 191, que propunha a liberação de mineração em terras indígenas. Então, aquelas pessoas que fizeram seus requerimentos na Agência Nacional de Mineração estavam loucas, né, que esse projeto de lei fosse aprovado, fosse regulamentado, para eles poderem transformar seu crime numa atividade ilícita. Então, isso foi retirado da pauta. O Supremo Tribunal Federal também suspendeu a eficácia do parágrafo 4 do artigo 29 da Lei 12.844 de 2013. Essa lei previa um negócio que chama presunção de boa-fé no comércio do ouro. Ou seja, o garimpeiro chegava numa casa de compra e venda de ouro e dizia, não, esse ouro veio de um território legal, veio de uma lavra regulamentada, né, fiscalizada pela Agência Nacional de Mineração, e quem estava comprando ouro acreditava na boa-fé do vendedor, né? Então, a presunção da boa-fé. Isso vigiu por 10 anos, pelo menos, de 2013 até agora, 2023. E essa presunção de boa-fé foi suspensa pelo Supremo Tribunal Federal. Outro ponto, a decisão da Receita Federal que obriga a emissão de nota fiscal eletrônica em todas as transações de compra e venda de ouro. Então, além da presunção da boa-fé, você chegava na casa de compra e venda de ouro, assinava um recibinho à mão, sabe aquele que compra na papelaria? Pronto, está tudo certo, né? Esse recibo não entrava em nenhum sistema, nenhuma fiscalização, nenhuma contabilidade, isso não gerava nenhum imposto para a sociedade. Então, a partir de agora, não, isso não existe mais. Qualquer transação precisa ser sujeita à emissão de nota fiscal eletrônica. Houve ainda a revitalização do Plano de Ação para a Prevenção do Controle do Desmatamento na Amazônia Legal, o PPC-DAN, que foi editado em 2011 e completamente abandonado, né, na gestão Bolsonaro. Agora ele foi revitalizado. E uma inovação também do governo Lula foi a publicação da portaria do Gabinete Ministerial número 618, de 18 de maio, que institui o Grupo de Trabalho Ação de Saúde na Amazônia, chamado ASA, no âmbito do Ministério da Saúde. Então, o Ministério da Saúde vai convocar especialistas para tratar dessa temática na região. Bom, para terminar, 6 meses após a emissão, né, da missão oficial, ali da visita do presidente Lula até Yanomami, da declaração do Espinho, o que mudou? Né? Haviam 20 mil garimpeiros ocupando a terra, trabalhando ilegalmente. Hoje, o governo afirma que mais de 80% desses garimpeiros foram retirados do território e permanecem apenas aqueles ligados às facções criminosas, né, ao narcotráfico, ao primeiro comando da capital, ao Comando Vermelho. Então, são bandidos com alta periculosidade que permanecem no território. Havia relatos crescentes de violência, invasão de comunidades, disruptura social, conflitos armados, homicídios, estupros, violências de toda a ordem. Hoje, esse cenário mudou, mas apesar da remoção dos invasores, há ainda, né, relatos de violência. Em maio, por exemplo, houve o registro de 14 mortes violentas de garimpeiros na região. Né? Outro episódio mais recente envolveu o assassinato de uma criança de 5 anos. Né? E também há inúmeros relatos de ataques dos garimpeiros a agentes federais, a Polícia Federal, ao IBAMA. Né? Então, quase um estado de guerra ainda declarado. Havia, como a gente pôde perceber ao longo de toda a apresentação, elevadas taxas de mortalidade infantil, de desnutrição, de infecções respiratórias, de malária, de contaminação por mercúrio. Né? E hoje o que aconteceu? Com a declaração da emergência, foi criado o Comitê, né, de Operações Especiais Emergenciais, o COI. Houve mais de 1.000 pessoas doentes resgatadas para receber atendimento em precárias condições de saúde, quadro grave de desnutrição, de pneumonia, de malária. Houve a contratação de profissionais de saúde, instalação de hospital de campanha lá em Boa Vista, na capital do estado de Roraima. Houve a criação do Centro de Referência de Saúde Indígena na região do Surucucu, uma das regiões mais afetadas. Houve 733 operações de resgate aéreo de pacientes, mais de 188 feitas por militares e a distribuição de mais de 11 mil quilos de alimentos. Né? E mais de 3 milhões de medicamentos nesse período. Né? São números importantes. Mas a situação na região ainda é crítica. Né? Há diversos
postos de saúde que seguem fechados por falta de estrutura, falta de insumo, falta de pessoas, falta de segurança no trabalho. O Distrito Sanitário Especial Indígena Yanomami ainda enfrenta grandes problemas de gestão, de administração, né, desvio de recursos, corrupção, contratos, né, superfaturados. Isso incide dificuldades em realizar compra de medicamentos, contratar aeronaves para fazer transporte de pacientes, insumo para incorporar novos profissionais, etc. Até maio, julho desse ano, foram notificados 12 mil casos de malária ainda, né? Se a gente manter esse mesmo padrão para o segundo semestre, vamos ultrapassar os 24 mil casos de malária, né? Então, a epidemia de malária ainda não parou, tá? Até o ano passado, no mesmo período, eram 15 mil, houve uma pequena redução. Foram notificados mais de 4.500 casos de doença diarreica aguda, por falta de acesso à água potável, por falta de saneamento, tá? Houve ainda o registro de 154 mortes por diferentes razões. E um documento inédito de uma organização indigenista chamada Survival critica a concentração de ações nessa região do Surucucu, onde foi criado o centro de referência, né? Eles dizem que é essencial que, no âmbito da resposta da emergência sanitária, essas atividades sejam alargadas para outras áreas também. E o outro gargalo é a segurança alimentar, né? Apesar da distribuição de 11 mil cestas básicas, grande parte da comida tem pouco valor nutricional. E alguns, como a carne seca, né, são considerados intragáveis pelos Yanomami, porque aquela carne salgada, né, as pessoas não distribuem, não ensinam como é que é o preparo, né? Tem que salgar, deixar de molho, ferver, não sei o quê, né? Então, as pessoas não aceitam, recusam esse tipo de trabalho, esse tipo de alimento. E, além disso, né, é amplamente noticiado que as Forças Armadas têm se recusado a fazer entrega das cestas básicas. Para terminar, né, a gente deixa essa mensagem aqui. Para onde que vai o ouro que é extraído dessa região? Né? Além de ir para joalherias, o ouro da terra indígena vai para joalherias importantes na Europa, notadamente na Itália, uma joalheria chamada Chimete. Então, a gente tem que perguntar se o ouro da aliança que eu estou usando, o colar que eu estou usando de ouro, né, de onde vem? Tem sangue indígena nesse material? Né? E parte do ouro que sai da terra Yanomami vai para os Estados Unidos, né, e foi descoberto nas principais companhias de tecnologia, na Apple, na Microsoft, no Google e na Amazon.com. Então, dentro dos chips dos nossos celulares, dos nossos computadores, dos nossos aparelhos eletrônicos, tem filamentos de ouro. E esse ouro, boa parte deles está vindo do território Yanomami. Então, está aqui a imagem do nosso celular, né, cheia de sangue. Então, é importante a sociedade refletir e mudar os seus padrões de consumo, né, em relação a esse metal. E eu deixo aqui essa imagem para a gente, né, lembrar que o futuro é indígena. Tá? Isso é a celebração dos 30 anos da demarcação da terra Yanomami, o ano passado, na terra do Davi Copenaua, né, e seus familiares. Tá? Renato, agradeço o convite, a colaboração, toda a organização da SBPC, tá? E convido vocês a visitar aqui nossa página no YouTube, Ciência e Poesia, onde temos vários vídeos aí produzidos sobre a temática indígena. Tem uma animação que chama Amazônia Sem Garimpo, que é muito bacana, teve mais de 100 mil visualizações, que sintetiza um pouco disso, tudo que foi falado aqui na aula. Obrigado a todos. Muito obrigado, Paulo. A apresentação impactante que mostra a gravidade da devastação nos povos originários, né? E eu não sabia disso, é realmente preocupante a presença desses garimpeiros ligados ao narcotráfico, né? Que ainda continuam, né? Vendo o que acontece no Rio e em São Paulo, acho que isso vai perdurar por décadas e décadas, né? Tirar essa turma, quer dizer, principalmente se houver ainda com a presença desses marginais, né, que o governo do inominável, né, deixou aí no sistema. Nós temos pouco tempo para o debate, eu não censurei seu tempo, entende? Foi a palestra excepcional. E eu começo com a pergunta, perguntas no máximo em primeiro Luiz, de 2 minutos. Paulo, por que a vinda do mercúrio, quer dizer, não é proibida? Eu lembro,
Eu sou farmacólogo, trabalho com farmacologia. Eu lembro da época do éter, né, que a Polícia Federal proibiu que as instituições federais, estaduais, o Brasil inteiro, utilizassem éter, né, por causa do refino da cocaína, né? Então foi terrível. As nossas aulas práticas, né, para anestesiar os animais, naquela época ainda usavam os animais. Então eu acho que seria muito simples, se é que isso é simples, impedir que os laboratórios farmacêuticos que têm CNPJ não vendessem o mercúrio para o garimpo ilegal, né? E outro, se há alguma ideia sobre o tempo da presença do mercúrio no rio. Luiz, por favor. Só tem esse? Tem esse aqui também. Não, passa esse. Vamos fazer 4 perguntas? Bom dia a todas e a todos. Primeiro, parabenizar o professor Renato pela condução da mesa e, segundo, saudar a apresentação do meu colega da Fiocruz, Paulo Basta, pela brilhante apresentação, né? Eu gostaria de reforçar alguns pontos, trazer alguns pontos para a discussão. Primeiro, extremamente relacionados à sua apresentação. A sua apresentação ela traz um retrato fiel, né, da realidade concreta que a gente tem, né? E aí, para isso, a gente possa fazer também uma análise concreta desse momento, né? E que não é um momento de agora, né? Ele tem uma raiz histórica, né? Ou seja, ele vem caminhando ao longo do tempo e de séculos para trás, né? Então, primeiro, eu acho que tem uma relação grande, né, com os processos de colonização imperialista, né? Então, eu acho que essa gênese a gente pode colocar também no meio os processos de colonização. E segundo, que eu acho que a sua análise ela permite a gente fazer uma correlação forte com isso, né, é que esse processo todo ele tem uma profunda ligação com o modo de produção capitalista, né? Então, acho que isso talvez seja a raiz principal, né, da sua apresentação, e que traz uma luz e elementos fantásticos para a gente ter uma série de análises, né? Primeiro, né, como é que essa produção do modo capitalista ela se processa, né? Ela se processa de forma cruel, né, em dois momentos, né? Primeiro, para esses grandes capitalistas que conduzem esse modo de produção, para eles não existe amanhã, né? Não existe amanhã. Eles não estão preocupados com o futuro das gerações, eles não estão preocupados com seus filhos e seus netos. Então, para eles não existe amanhã. E segundo, para quem faz esse modo de produção capitalista, os recursos naturais eles são infinitos. Eles não estão preocupados com o fim da floresta amazônica, com o fim dos recursos naturais, não estão preocupados com absolutamente nada, eles só estão preocupados com a acumulação do capital, né? Então, acho que isso é importantíssimo a gente estabelecer isso, né? E quando a gente vê a sua apresentação, em um ponto você coloca lá para trás que a origem desse processo ele não está em 2016, 18 para cá. Ele é muito anterior ao governo do inelegível, né? Então, ele vem lá de trás, ele vem lá do começo do século, ele vem lá de outros processos, né? Então, isso é outro ponto para a gente discutir também, importante, né? Como é que esse processo ele vem se distribuindo ao longo do tempo. Ele agudiza muito durante o governo Bolsonaro, né? Mas ele vem de lá de trás também um pouco também. Então, mais um reforço para que isso é reflexo de um modo de produção, né? Outro ponto importante também quem vai esse ouro, né? Você fez isso, eu adorei aquela tua última, quase que a última lâmina, né? Para quem vai esse ouro? Ou seja, quem se apropria desse recurso, né? Quem são os grandes capitalistas que usufruem desse ouro, né? É a mesma coisa de um banqueiro. Um banqueiro nunca botou o pé numa agência, ele não sabe o que é um caixa do banco, né? Esses grandes capitalistas nunca botaram o pé na floresta amazônica, não sabem o que é a pobreza dessa população, e esse ouro está indo para irrigar, né, grandes processos capitalistas, né? Então, acho que isso é fundamental. Então, mais uma vez, parabéns pela sua brilhante apresentação e que lançou elementos fortíssimos para a gente desenvolver essa análise, né? Obrigado, Paulo. Obrigado, Luiz. Samuel.
Eu sou Samuel Goldenberg, pesquisador da Fiocruz. Parabéns, Paulo, pela sua palestra, que são tantos temas, é tão abrangente que eu anotei aqui 10 páginas, né? Mas eu vou me ater a algumas perguntas bem pontuais, e aí na área de saúde. Uma é uma curiosidade, como geneticista que eu sou, como é a regulação dessas amostras de sangue tiradas dos indígenas. Quer dizer, se foram grupos brasileiros, se isso foi, de que maneira foram tratadas essas amostras e se elas foram destruídas após a dosagem do mercúrio, porque isso é um patrimônio genético e, obviamente, é uma coisa que tem que ser regulamentada. A outra coisa é chamar atenção para um ponto que é muito importante, que é essa degradação ambiental que está envolvida com a atividade garimpo, o risco disso para novas doenças, para doenças emergentes, né? Então, a gente pode ter novas viroses, por exemplo, aparecendo por esse desequilíbrio. E a outra é uma curiosidade, se a malária que é detectado lá é vivax ou é falciparum, se é resistente a drogas. Obrigado. A moça lá atrás, por favor. Tem mais duas e você responde e nós encerramos. Bom dia, eu sou a Thaís, eu sou estudante de Ciências Ambientais. Uma coisa que eu queria que o doutor comentasse um pouco, porque a gente consegue enxergar que é um problema bem estrutural, né, ligado aí a muitas questões do sistema em si capitalista, mas comentar um pouco das situações dos garimpeiros em si, não dos grandes empresários, né, do garimpo, mas daqueles em vulnerabilidade social que estão sendo explorados como mão de obra dentro desse garimpo. Quais seriam, de repente, as eventuais possibilidades que você enxerga para, né, resolver essa questão também nesse âmbito, né, da gente poder aderir e conscientizar essa população em si desses problemas que estão sendo causados, porque a gente vê, né, que o garimpo vem sendo incentivado desde a ditadura militar. Então, a gente tem uma estrutura de geração para geração de que o garimpo vai ser visto como uma forma de subsistência também para essas famílias em vulnerabilidade social. E outra pergunta que eu queria ter, pelo que eu entendi, então, é um projeto financiado pela Fiocruz, e se vocês têm oportunidades de estágio para participar desses projetos como pesquisa. Como que faz para se inscrever? A última pergunta. Era aqui? Não. Eu tinha me inscrito. Você se inscreveu Também. Então, por favor. Não, por favor. É os dois inscritos aqui. Desculpe, eu não vi a sua... Tá. Os dois fazem. Ok. Eu só peço que o tempo... Ok. Sou Moisés Berndt, moro em Brasília, sou do Comitê de Lutas Galdino Pataxó, em defesa da manutenção do programa de governo do Lula, e sou pesquisador associado da FURG também. Minha área de pesquisa, só para deixar claro aqui, é sobre a questão do nome dos indígenas, o direito ao nome próprio. Tá? Então, não tem nada muito a ver com o que foi exposto. Eu queria pedir duas coisas ao professor. Primeiro, se é possível disponibilizar essa sua apresentação, tem muito dado importante e interessante ali, e realmente eu fiquei muito surpreso com muita coisa que eu vi ali, tá, na tua apresentação. Você conseguiu colocar uma sequência de informações de uma forma que convence qualquer um que isso daí está uma... Não vou falar o termo aqui, porque pode ter criança aqui na sala. Mas, e a segunda questão é sobre os Aizan. Tá? Você deve ter tido contato e trabalhado com eles na hora de coletar essas amostras, né, de saúde dos rios. E o trabalho desse povo, desses auxiliares de saúde e saneamento indígena, foi totalmente desarticulado no governo passado. Eu queria que você pudesse dar
um relato para a gente do que você acha que tem que melhorar no trabalho dos AISANs hoje, e AIS também. Obrigado. Obrigada por me ouvir nessa. Muito obrigada pela exposição tão detalhada. Eu compartilho. Eu sou André, sou antropóloga, trabalho na Amazônia há 25 anos, também com grupos indígenas. E eu compartilho da observação dele, do detalhamento e do encadeamento dessa apresentação, o quanto ela é importante, né? Porque você começa lá com o primeiro crime, que é a extração ilegal de madeira, né? Então, tudo que a gente viu aqui na SBPC, eu participei de vários painéis amazônicos tratando do desmatamento. A gente sabe que o desmatamento é o primeiro passo para os outros crimes, né? O de grilagem, o de garimpo, ou seja, a gente tem como saber, até porque isso tudo é monitorado por satélite, né? Então, a gente... o que nos falta é aí uma vocação política, né? uma determinação política para inverter essa vocação de ser explorada da Amazônia colonial. E aí a minha pergunta, ela vai... Porque o teu trabalho é sobre os Yanomami e a gente sabe da escala disso nos outros estados amazônicos. No Pará, como você mostrou, um dos rios mais contaminados, né? Pará, em Rondônia, onde eu trabalho. Então, a gente tem essa situação mostrada por você, uma escala muito grande, muito maior. Portanto, o impacto ali de estados amazônicos, eu não sei se vocês têm um número para outros estados e desse impacto, desse garimpo, dessa contaminação. E, indo na pergunta do professor Renato, a questão do tempo do mercúrio, porque a gente está falando de áreas que são alagadas. A Amazônia tem um regime de águas que transborda para a floresta, para o solo, na época das chuvas, né? Então, uma contaminação que talvez seja muito mais importante, muito mais impactante do que o próprio carbono, como se tem discutido aqui. Então, eu queria um pouco, se você puder, agradeço. Obrigado. Eu queria agradecer assim imensamente a participação de todos, né? São perguntas muito relevantes. Vou procurar ser breve aqui, que a gente está com o tempo adiantado para responder. Mas começando pela pergunta do Renato, que tem a ver com essa sua última fala, né, André? O tempo de permanência do mercúrio no meio ambiente, né? Se não houver nenhuma ação nem de remediação, né, para o bem, para controlar essa contaminação, e não houver ações adicionais para incrementar ainda mais mercúrio no território, né? Então, se o mercúrio que foi depositado hoje, houver uma legislação que acabasse com todos os garimpos nesse momento, a gente não depositasse mais mercúrio nenhum no meio ambiente, não fizesse nenhuma ação de remediação, o tempo médio estimado é de 100 anos de permanência desse metal no meio ambiente, né? Então, a gente viu aqui os dados da Terra Yanomami, 20 anos, né, que o garimpo havia sido interrompido, ainda assim as pessoas estavam se contaminando. Então, esse é um problema que a gente tem que refletir, né? Se a gente interromper hoje, né, gerações futuras ainda, né, vão sofrer as consequências da contaminação. Falando da questão do mercúrio, né, da comercialização, o Brasil não é um produtor de mercúrio, né? Nós não temos minas de mercúrio aqui, diferentes do que teve em Potosí, na Bolívia, algumas áreas do Peru, na Espanha, na Ásia, na China, né? Que esses são os produtores de mercúrio que exportam mercúrio para o mundo. Aqui no Brasil nós não temos essas minas. Então, todo o mercúrio que é utilizado aqui é importado, tá? E existem, até bem recentemente, vários processos industriais utilizavam mercúrio, né? A produção de lâmpadas, a indústria de cloro-soda, produção de materiais de precisão, na indústria de carvão, enfim. Produzia-se mercúrio como um resíduo industrial e em algumas instituições, em algumas fábricas era utilizado como insumo também. Então esse mercúrio era comprado legalmente, mas importado, tá? E o mercúrio utilizado no garimpo também é mais um elo da cadeia criminosa, porque ele é contrabandeado, né? Como a atividade do garimpo é uma atividade legal, né, portanto, já estão cometendo vários crimes, como a gente viu, um crime é mais, um crime é menos, né? Então há uma rota de contrabando de mercúrio que geralmente entra via Bolívia, via Guianas, né, para abastecer esses garimpos ilegais que existem na Amazônia, tá? Então é mais ou menos assim que funciona.
Partindo para os comentários do Luiz, agradeço ao Luiz aí as falas, você fez uma síntese aí da essência, né, desse modelo, né? Então, em última análise, né, Luiz, esse modelo de produção capitalista, imperialista, né, que para o qual não existe amanhã, que acha que os recursos naturais são infinitos, é a raiz de praticamente todas as iniquidades que existem no nosso país. Né? É a raiz, eu costumo dizer, chamar esse modelo de colonialismo estrutural. Né? Para mim, ele é a raiz, é o pai e a mãe do racismo estrutural, é o pai e a mãe do patriarcado, do machismo, é o pai e a mãe da exploração, né, das precárias condições de trabalho. Então, tudo isso está vinculado a esse modelo imperialista que a gente precisa combater, né? A gente precisa pensar numa estratégia alternativa de desenvolvimento que possa gerar recursos, né? Aquele tripé da sustentabilidade, né? Uma ação que seja socialmente aceita, ambientalmente adequada, né, e economicamente viável. Então, temos que pensar em novas formas de desenvolvimento para acomodar isso à nossa sociedade e que possamos ter efetivamente produção de riquezas para o nosso povo, para o nosso país. Então, é bastante importante, obrigado aí pela sua síntese. Né? Enfim, tudo isso está relacionado e outros tantos crimes estão também associados a esse modelo. Professor Samuel traz pontos importantes também, assim, pinçados, né, e certeiros, falando da regulação das amostras de sangue, do patrimônio genético. Os estudos que eu apresentei, né, só um deles, que foi publicado em 2003, que teve coletas em 94 e 95, que apresenta dados de amostras de sangue, né, os outros foram de amostras de cabelo. Não sei se o senhor lembra, né, mas a regulamentação de ética em pesquisa no Brasil, né, começou em 1996, né, a Resolução 196 de 1996. Então, até 96, nós não tínhamos uma regulação de ética em pesquisa com seres humanos no Brasil, lamentavelmente, né, essa é a verdade. Então, estudos anteriores a isso não respeitavam protocolo nenhum, porque não existiam protocolos internos. E parte desses estudos foram feitos por pesquisadores estrangeiros. E nós sabemos que teve, já documentado, inclusive com o povo Yanomami, biopirataria. Né? Levaram sangue, amostras de sangue, né, para universidades americanas. Essas amostras foram comercializadas por empresas que trabalham com genes, com células. Então, infelizmente, isso existiu. Tá? E a partir de 1996 que a regulamentação da ética no Brasil foi instituída e passou-se a ter mais cuidado sobre essas questões. Atualmente, vou falar de um projeto novo, né, que não foi apresentado aqui, que a gente vai monitorar gestantes indígenas Munduruku, da etnia Munduruku, para avaliar os efeitos da exposição pré-natal no desenvolvimento das crianças até completarem 2 anos de idade. Nós vamos coletar amostra de sangue da gestante, do cordão umbilical, da placenta. Tanto a gente submeteu o projeto ao Comitê de Ética, tivemos que fazer aquela declaração do biorrepositório, né? Então, tudo isso está documentado, né, em tempos mais recentes. Mas, no passado, infelizmente, né, além de todos os crimes, essas populações foram também vítimas de biopirataria. No que diz respeito a doenças emergentes, isso está claro, né? A Covid-19 é um exemplo clássico, né, dessa relação conflituosa do ser humano com o ambiente, das zoonoses, né, do contato com os animais de um modo, diria, sem cuidados sanitários. Né? Então, a devastação da floresta vai provocar mudanças importantes e, sem dúvida nenhuma, né, a gente deve se preparar para novas pandemias que virão. No que diz respeito à malária, o predomínio das formas são vivax, né, que são as menos graves, mas durante a invasão garimpeira houve uma explosão de formas de falciparum. Né, não chegou a ultrapassar percentualmente, né, os casos de malária vivax, mas houve um incremento enorme. Saiu de tipo 5% de contribuição das formas de falciparum, chegando a 30% quase. Né? Então, e isso é um indicador da ausência de controle do serviço de saúde, né? E a introdução de invasores portadores dessa forma, espalhando a doença no território. Tá? Então, isso é um outro dado grave importante também. Thaís, traz
um tema super relevante, né? A questão da figura do garimpeiro, né? O garimpeiro, no final das contas, acaba sendo mais uma massa de manobra, né? É mais uma pessoa vulnerabilizada, é mais uma pessoa pobre que não tem acesso à escolarização, que não tem acesso a um trabalho formal, não tem acesso à renda, não tem acesso a bens de consumo. Então tem um nível de vulnerabilidade semelhante ao dos povos que vivem abandonados pelo Estado na floresta. E esses garimpeiros são fruto também do mesmo modelo imperialista, né? De concentração de reino e riqueza em uma família em detrimento da sociedade. Então, essas pessoas estão à margem da sociedade igualmente, os povos indígenas. E, infelizmente, né, o garimpo, você falou da ditadura para cá, não? O garimpo, a história de formação do Brasil e do povo brasileiro está diretamente atrelada à mineração, né? Desde o tempo da invasão dos portugueses aqui, né? Então, infelizmente, até hoje, o garimpo é visto como sinônimo de desenvolvimento econômico, de acesso à riqueza para poucos, né? Para a grande massa, os trabalhadores ficam chafurdados literalmente na lama, né? Sem acesso a assistência à saúde, a direitos trabalhistas, assistência social, a descanso semanal remunerado, né? Então, realmente eles têm, né, são vítimas desse processo, e isso só vai ser possível reverter com muito investimento em educação, né? Em estratégias de desenvolvimento alternativas, numa mudança de paradigmas da sociedade brasileira. Então, costumo dizer que nós temos que recontar a história do nosso país, a partir da visão dos povos originários, da visão dos povos africanos que foram escravizados e trazidos para cá e que formaram, né, a grande massa do povo brasileiro. Enfim, isso daria um outro tema de conferência. Quanto a estágio, Thaís, a gente tem, né, vários parceiros que trabalham conosco, parceiros temporários que colaboram com uma pesquisa de campo, vão lá, fazem uma atividade, parceiros mais permanentes, né? Enfim, temos possibilidades, está aí meu e-mail, se quiser, manda uma mensagem, a gente avalia as possibilidades de colaboração. O nome do amigo é Esbert, o seu nome? Moisés. Então, Moisés, obrigado também pelas perguntas. Legal saber que você trabalha no comitê do Galdino, né? Galdino Pataxó. É importante essa questão dos direitos do nome próprio, enfim, o seu trabalho é super relevante também. E focando na sua pergunta, você fala da importância dos agentes indígenas de saúde, né? AIS ou AIS, e os agentes indígenas de saneamento, que são o AISAN, né? Então, realmente, o trabalho deles é fundamental para o sucesso da nossa equipe no território. Eles são nossos parceiros, eles sempre estão ao nosso lado, eles trabalham como intérpretes, eles nos apresentam a comunidade, eles nos auxiliam nas entrevistas, na coleta de amostras biológicas, tanto de seres humanos quanto do meio ambiente, né? Então, são figuras essenciais que são as pessoas que são a ponta de lança do SUS, né? São as pessoas que estão no território permanentemente, conhecem a realidade local, conhecem as famílias, conhecem os problemas, tá? Então, essa figura tem que ser, sim, reconhecida e valorizada, e nós fazemos questão de trabalhar com eles, de valorizar o trabalho deles durante o desenvolvimento das pesquisas no território. Por fim, André, também comentários bastante importantes, né? Essa questão do desmatamento, né? A gente não falou aqui porque não deu tempo, mas todas as ações antrópicas que incidem sobre os territórios tradicionais, não só o garimpo, o desmatamento, a construção de estradas, de usinas hidrelétricas, as queimadas, né? Tudo isso faz com que haja uma mobilização do mercúrio naturalmente presente no território para a cadeia alimentar, torna o mercúrio mais facilmente acessível para os peixes e, portanto, afeta também a saúde dos seres humanos. Então, isso tudo está interligado e, mais uma vez, tem a ver com o que o Luiz traz do modelo de desenvolvimento obsoleto e ultrapassado que ainda, infelizmente, é utilizado no Brasil. Temos dados de contaminação em outros estados, sim. Temos uma pesquisa mais ampla, inclusive, lá no Pará, com os indígenas da etnia Munduruku, e existem trabalhos feitos por outros colegas com populações não indígenas que demonstram alto nível de contaminação em Rondônia, no Mato Grosso, no Amapá, né? Então, várias áreas da Amazônia Legal estão
impactadas pela atividade da mineração, e os povos tradicionais dessas áreas, indígenas ou não indígenas, sofrem as consequências desse movimento. Acho que deu, né, Renato? Ok, Paulo. Obrigado a todos. Muito obrigado, Paulo. Eu, endossando o pedido do Moisés, queria te pedir, a SBPC está pedindo aos palestrantes que disponibilizem o material, que isso vai ficar para o futuro, para o grande dossiê que vai ser feito. E para finalizar mesmo, sem direito de resposta, o caso da malária talvez fosse interessante, aproveitando essa aproximação do governo Lula com a China, entende? Talvez utilizar a artemisinina, que vem da planta Artemisia annua, para o tratamento da malária, certo? A plantação da Artemisia annua já foi tentada lá na Unicamp, tem um instituto agronômico lá, então talvez você possa levar isso à frente, ok? Paulo, muito obrigado. Obrigado. Só falando da apresentação, eu deixei disponibilizar aqui neste computador, né, que é da organização, está aqui o PowerPoint dela. Tá? E quem quiser fazer contato comigo, eu posso disponibilizar um link do Google Drive, onde a apresentação está instalada. Tá? Mas ela está aqui fisicamente, se permitirem, quiserem pegar, podem ficar à vontade. Obrigado, gente. Agradecer os monitores, a equipe técnica e os intérpretes, entende, pelo avanço no horário aí, pelo trabalho excelente que vocês efetuaram. Ok? Obrigado, Paulo. Obrigado a todos.